Olá pessoal, eu sou Daniel Camargo e que bom ter você aqui com a gente. Esse vídeo que vocês vão ver agora é o primeiro de material que eu e o Davidson preparamos, e aqui a gente vai debater sobre todas as grandes variáveis que compõem a formação do preço, as correlações macro e como isso determina a tendência das coisas e dos mercados. Tudo que a gente vai trabalhar, a gente vai começar desde a introdução, desde os aspectos mais básicos, justamente para induzir você a entender e criar as suas próprias percepções de forma automática, como os grandes profissionais, como nós já fazemos diariamente quando a gente lida com o mercado. A gente vai trabalhar percepções, opiniões, conclusões, correlações e sempre com exemplos claros, exemplos simples e exemplos honestos. O que a gente quer mostrar aqui é como, no fim das contas, as grandes engrenagens giram, conectam e determinam a formação dos preços e como a gente se encaixa nesse quadro geral. O conteúdo está realmente muito bom, a gente vai trabalhar pedaço a pedaço, sempre um vídeo fazendo spin-off para puxar outro assunto e vocês vão vendo com leveza as coisas se integrarem, como os assuntos que parecem distantes vão ficando cada vez mais simples e conectados, e isso vai ajudar cada vez mais a sua percepção e sua análise. É importante que vocês acompanhem o canal, curtam, se inscrevam, ativem as notificações para ficarem sabendo em primeira mão quando os próximos conteúdos forem lançados, e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito tudo isso aqui. Então vem com a gente. Hoje vou contar para vocês uma história. Imagine que há muitos séculos atrás, em uma pequena comunidade simples, existiu um empresário, um visionário astuto, que resolveu fundar um banco nessa cidade. Vamos chamar o banqueiro dessa história de Daniel. Nessa mesma cidade existiu também um grandíssimo negociador, empresário, empreiteiro, que a gente pode chamar de Davidson. Davidson tinha acabado de concluir uma grande obra que ele passou anos trabalhando, recebeu pagamento por essa obra de R$1 milhão, pegou todo esse dinheiro e depositou no banco do Daniel, que agora passou a ter um patrimônio líquido de R$1 milhão. Ou seja, esse é o primeiro e único depósito, o único dinheiro do banco até então. Nessa mesma cidade tinha um terceiro personagem também que a gente pode chamar aqui de Felipe. Felipe percebeu que as pessoas tinham o hábito de comer pães todos os dias, pela manhã, pela tarde, e que não tinha padeiros o suficiente para atender aquela demanda de pães, e isso elevava o preço. Então ele resolve fazer uma padaria que desse conta de fornecer todos os pães necessários para atender aquela demanda, e ele resolve contratar um projetista, um empreiteiro, para projetar todas as estruturas necessárias para que aquela padaria funcionasse. O Felipe contrata então o Davidson. O Davidson faz todo o projeto de instalação da padaria do Felipe e fala para o Felipe que tudo aquilo custaria R$1 milhão para ser desenvolvido. Felipe então vai até o banco do Daniel, mostra todo o projeto ao Daniel, convence o Daniel a oferecer um crédito ao Felipe de R$1 milhão para que ele pudesse desenvolver aquela tão sonhada padaria. O Daniel é convencido e deposita R$1 milhão na conta do Felipe, para que ele pudesse arcar com os custos de instalação daquela padaria. Ou seja, o patrimônio líquido do banco, que era de R$1 milhão, foi depositado na forma de crédito ao Felipe, sem que isso deduzisse, sem que isso diminuísse o valor de R$1 milhão que o Davidson tinha naquele banco. O Davidson continua tendo R$1 milhão, mas agora o Felipe tem um crédito de R$1 milhão. O Felipe, então, ele executa o projeto, a tão sonhada padaria. Quando finaliza, ele paga o empreiteiro pelo projeto, que por acaso é o Davidson. E o Davidson, então, recebe R$1 milhão de pagamento do Felipe. Esse pagamento foi justamente aquele dinheiro que ele pediu emprestado. O Davidson então pega esse R$1 milhão e deposita novamente na sua conta, que agora passa a ter R$2 milhões. Perceba que o mesmo R$1 milhão iniciais da história, o primeiro dinheiro do banco, criou a padaria sem diminuir o resultado do Davidson, e esse mesmo dinheiro foi usado para pagar o Davidson sem diminuir o dinheiro que ele já tinha. O Davidson agora passa a ter R$2 milhões com o mesmo dinheiro sendo rodado na economia. Foi uma história mais ou menos assim que um dia nasceu uma coisa tão revolucionária chamada crédito. Essa história ela pode se repetir indefinidamente, ou com mais pessoas querendo pedir dinheiro emprestado para executar algum projeto, desde que o banco tenha patrimônio suficiente para arcar com esses empréstimos sem comprometer as pessoas que depositaram dinheiro nele, ou mais pessoas depositando.
também. É claro que a gente não vai achar muitas pessoas que tenham R$ 1 milhão para depositar no banco, mas se 1.000 pessoas depositam R$ 1.000, o banco tem aquele mesmo patrimônio de R$ 1 milhão que ele pode usar para emprestar para um novo projeto. Essa ideia de banco foi uma coisa tão revolucionária para a história da humanidade, porque antes disso acontecer, as pessoas tinham o entendimento de que o mundo ele não crescia porque os recursos eram finitos, ou seja, para um ganhar, matematicamente o outro precisava perder. A partir de então, as pessoas entraram em um mundo de recursos infinitos, onde podiam ambos ganharem, apenas criando um meio de juntar quem tinha dinheiro a quem precisava de dinheiro. Esse meio, esse elo de conectar as pessoas com várias necessidades diferentes e ambas querendo a mesma coisa, ou seja, ganhar, criou o sistema que hoje a gente conhece como sistema bancário e mercado financeiro. Renda fixa, renda variável. Tudo isso, todo esse sistema que começou a existir desde então, é regulado por uma única coisa, simples e ao mesmo tempo tão complexa, porque todos os operadores de mercado desde então, todos os grandes profissionais, analistas, gestores, tentam domar esse conceito e entender para onde ele carrega todos os recursos. Vamos chamar de expectativas. Voltando ao exemplo da padaria, o banqueiro da história, o Daniel, ele só foi convencido a oferecer um crédito de R$ 1 milhão para o Felipe, porque ele viu no projeto a capacidade daquela padaria de dar lucro no futuro e, com isso, o Felipe conseguir pagar os custos dos empréstimos. E então o próprio banco ele ganharia com a história, ou seja, ganhou o banco, ganhou o Felipe que teve a sua padaria, ganhou o Davidson, porque foi um novo projeto que ele desenvolveu. E quanto mais pessoas, quanto mais crédito um banco oferece, mais projetos saem do papel, mais coisas se desenvolvem, mais os empreiteiros ganham, mais os bancos ganham, mais os donos desses projetos ganham e a sociedade como um todo ganha, porque nascem padarias, nascem hotéis, nascem lojas, nascem shoppings, supermercados, geram-se empregos, baseado nas expectativas de crescimento que aquela cidade poderia ter. O Daniel, o banqueiro da história, ele poderia muito bem ter se recusado a oferecer o empréstimo, somente porque ele entendeu que as coisas eram falhas, que as pessoas não comiam tantos pães, ou as pessoas não teriam dinheiro para comprar tantos pães no futuro, seja porque as expectativas sobre o futuro da economia daquela comunidade estavam ruins, seja porque haveria outras coisas que o Felipe ele ignorou no processo de criação da sua padaria. Pode acontecer também de quando o Daniel ele faz o empréstimo para o Felipe, com base nessas expectativas promissoras da padaria, no meio desse tempo todo acontece uma grande seca na região, uma coisa que não estava no radar, não estava sendo vista por nenhuma das pessoas envolvidas. Essa seca mata toda a safra de trigo daquela região e com isso a padaria perde a capacidade de produzir pães, de vender pães e de honrar os seus créditos. O que a gente tem então, o banco fica vulnerável e a gente cria-se uma crise na comunidade. Então tudo isso é resultado de como a gente projeta as coisas no futuro. Quando as pessoas projetam que as coisas vão ser muito promissoras no futuro, há expectativa de que a economia cresça e que os mercados cresçam, porque as lojas, as empresas, as grandes petroleiras, as grandes mineradoras, as grandes varejistas vão vender mais. Agora, quando percebemos que as expectativas são ruins, vão se vender menos, então os bancos, eles naturalmente, para não ficarem muito expostos, emprestam menos crédito e com menos crédito a economia anda menos. E conectando isso com o mercado, um grande exemplo, uma história real que a gente pode usar para ilustrar tudo isso é justamente onde começou efetivamente as bolsas de valores na sua forma moderna. Aconteceu na Holanda, alguns séculos atrás, quando a Holanda dominava as navegações do mundo inteiro, e é de lá, inclusive, que vem a primeira grande bolha financeira. A gente já gera um spin-off para uma aula somente sobre isso. Mas quando a Holanda começou a ter companhias de navegação que iam para as colônias, compravam recursos, compravam commodities, insumos e levavam de volta para a metrópole, todas essas embarcações, tripulações eram recursos muito caros para a Holanda da época. Então, o que a Holanda fazia para conseguir diluir, mitigar esses custos e também descentralizar, ou seja, democratizar o risco dessas operações,
eram criar ações das empresas de navegação, ou seja, qualquer pessoa, qualquer cidadão poderia comprar pagando uma quantia equivalente. A empresa então juntava todo aquele dinheiro e financiava as expedições. Quando as expedições voltavam 1 ou 2 anos depois com os navios carregados de insumos, de mercadorias, de descobertas, tudo isso era vendido e o lucro daquela operação era compartilhado entre as pessoas que compraram as ações. Foi assim a popularização da Bolsa de Valores pelo mundo, porque uma mesma pessoa que comprava diretamente uma ação, um papel daquela empresa que representava 1/10 das expedições, poderia revender no meio do caminho quando chegavam-se notícias de que as expedições estavam sendo bem-sucedidas. Ele poderia vender por um valor ainda maior para uma outra pessoa, que essa outra pessoa sim poderia receber os lucros da operação quando ela finalizasse, ou poderia ainda revender cada vez mais e ir criando um mercado secundário para a venda daquelas ações. Poderia acontecer também de uma expedição que fosse financiada com o dinheiro das pessoas de forma democratizada desse errado. Poderia uma grande tempestade afundar metade da frota dos navios, ou uma nação inimiga, como a Inglaterra, proibir a Holanda de entrar em portos de outras colônias. Tudo isso eram os riscos do investimento da época e as pessoas ponderavam se valia a pena ou não investir ou assumir o risco. Mas tudo isso gerava a ideia de expectativa. As pessoas compravam as ações das companhias de navegação com a expectativa de que aqueles navios voltassem carregados para os portos de Amsterdã e pudessem gerar lucro para aquele comprador. Essas expectativas poderiam ser correspondidas ou não, mas eram as expectativas que davam o preço futuro daquelas ações negociadas no presente, como é hoje com o mercado de renda variável. Voltando agora ao nosso exemplo inicial do banqueiro Daniel, que começou toda essa história, vocês já podem entender agora que as expectativas também poderiam arruinar todo aquele exemplo se o Davidson quisesse fazer o saque do R$1 milhão enquanto aquele crédito estava emprestado para uma outra pessoa, no caso, o padeiro Felipe. O Davidson, a qualquer momento, poderia sacar aquele dinheiro, e o banco tinha que se precaver disso, porque se saca o dinheiro enquanto o dinheiro está emprestado para uma outra pessoa, o banco quebra. E é exatamente aí que entra também o controle de expectativas de saque das pessoas, porque todo o sistema bancário do mundo ele trabalha de forma alavancada. Ele empresta muito mais do que tem em seu caixa, justamente contando com a expectativa de que as pessoas elas não vão sacar todo o dinheiro ao mesmo tempo. Isso só acontece quando há um risco sistêmico na economia, quando todas as pessoas daquele país deixam de confiar no governo, deixam de confiar nas instituições e querem o seu dinheiro de volta. Como a gente já aconteceu aqui no Brasil, já aconteceu na Argentina, já aconteceu em vários lugares do mundo, e que os governos, então, eles, inclusive, decretam feriado bancário para que as pessoas não saquem seus recursos e não promovam uma quebradeira na economia. Tudo isso também tem a ver com expectativas. Inclusive, vocês já podem estar percebendo a essa altura que, para os bancos conseguirem estarem emitindo crédito, gerando prosperidade na economia, para que os mercados financeiros estejam sempre aumentando em volume, em preço, para que a economia desenvolva, para que possamos projetar boas expectativas, inclusive para que possamos nos projetar no futuro, é fundamental que a gente esteja em um ambiente com as expectativas muito bem equilibradas. E é justamente para que as expectativas estejam estáveis no presente, a gente precisa que as instituições, tudo aquilo que regula a sociedade, o meio que a gente vive, esteja estável. E é exatamente por isso que uma crise política, um escândalo de corrupção, uma quebra de regras, uma violação de leis, instituições frágeis geram risco de expectativas pioradas para qualquer sociedade. Por isso, inclusive, que os Estados Unidos são um país que tem expectativas muito melhores do futuro do que o Zimbábue. E é por isso que, por ter expectativas melhores, os Estados Unidos têm um mercado de capitais, um mercado financeiro mais bem desenvolvido. O mesmo a gente não pode dizer de um país em que a todo ano tem golpe de Estado, todo ano tem vulnerabilidade, todo ano tem desrespeito às próprias regras. Então é natural que os países que são mais bem desenvolvidos, estáveis institucionalmente, que não têm rupturas, grandes rupturas políticas, que tenham um respeito pelas próprias regras, pelas próprias leis, esses países atraiam mais capital, tenham um mercado mais desenvolvido do que países que não fazem.
E é por isso que a cada crise política nós estamos naturalmente mais próximos de uma quebra de expectativa do que de uma confirmação de expectativa. Por isso é necessário que evitemos crises políticas e que melhoremos a estabilidade e o amadurecimento das nossas instituições. Já voltando aos bancos e como eles funcionam, os bancos e o mercado financeiro, todo esse sistema que estamos trabalhando até aqui, nada mais é do que uma conexão entre poupadores e tomadores. Todos nós, eu, você aí, o Deilson da história, o Felipe da história, ou somos poupadores ou somos tomadores. Quem investe no mercado financeiro, seja no day trade, quem faz as suas operações diárias, só consegue fazer isso porque reservou um dinheiro para aplicar na sua corretora. Né? Essa pessoa é uma poupadora, essa pessoa injeta dinheiro no sistema financeiro para que outra pessoa use esse dinheiro. Já uma pessoa que pede um crédito, dinheiro emprestado, seja para fazer uma viagem, seja para concluir uma faculdade, seja para fazer um empreendimento, para comprar uma casa, essa pessoa é uma tomadora. Ambas são necessárias para o bom funcionamento da economia, porque os poupadores eles só são estimulados a poupar cada vez mais porque tem tomadores que vão querer aquele crédito pagando um preço por isso. E esse preço é regulado pelos juros. Ou seja, se a gente está num lugar onde temos muito mais poupadores, ou seja, muito mais pessoas preservando suas economias, guardando seu dinheiro do que pessoas que tenham necessidade desse dinheiro para fazer algum investimento, para fazer alguma atividade, a gente tem um excesso de poupança nessa economia e temos uma demanda muito pequena por essa poupança. Então é natural que os juros dessa economia sejam baixos, justamente porque os bancos eles estão com um volume muito grande de depósito. Você tem para quem fazer esse empréstimo. Então o banco ele diminui o preço desse empréstimo para tentar estimular a oferta de crédito. Tudo isso é oferta e demanda. Já numa outra sociedade, em que a gente tem pessoas muito consumidoras, que precisam de crédito o tempo todo, e pessoas que não poupam, ou não poupam o suficiente para financiar aquela necessidade de crédito, é natural que essa sociedade esteja com juros altos, justamente porque é muito pouca poupança para muita gente querendo empréstimo. A demanda é muito maior do que a oferta de dinheiro. Então o banco ele regula o juro para cima para conseguir precificar e estabilizar esse sistema entre poupadores e tomadores. Um exemplo dessa sociedade é o Brasil. O Brasil é um país que poupa muito pouco e demanda muito crédito. Então é natural que a gente tenha, enquanto prevalecer essa situação, a gente tenha juros altos aqui no Brasil, justamente para equilibrar essa balança entre poupadores e tomadores. E como o Brasil, a nossa capacidade de poupar não atende a nossa demanda por crédito, a gente busca crédito de outros lugares que poupam muito mais do que demandam. Um exemplo no mundo de uma sociedade que poupa muito mais do que consome em crédito é o Japão. Aliás, o Japão é conhecido como a Arábia Saudita da poupança, porque o Japão exporta poupança para o mundo inteiro. E essa poupança entra aqui no Brasil através do dólar, porque todo o dinheiro negociado fora das fronteiras do Brasil é em dólar. E esse exemplo, inclusive, já gera um spin-off de uma próxima videoaula sobre o funcionamento do dólar na nossa economia, como o dólar tem o câmbio que tem, o que afeta para fazer o dólar subir ou cair. A nossa necessidade de financiamento, a nossa capacidade de atrair recursos e de vender recursos para fora. Tudo isso resume-se a balança de pagamentos. Então, operadores de dólar, fiquem de olho no canal, porque vai sair uma continuidade desse vídeo só sobre esse assunto. Mas por hora, a gente vai ficar aqui apenas na moeda brasileira, justamente para conseguir levar esse exemplo até o final. Como eu disse, a taxa de juros ela é regulada pela quantidade de dinheiro que há em poupança e a necessidade que se tem de tomar esse dinheiro. Quanto mais pessoas endividadas ou que precisam de crédito para menos pessoas que poupam, a gente tem naturalmente um custo mais alto desse dinheiro. E aliás, o Brasil, por ser um país que poupa pouco, ao mesmo tempo demanda muito crédito, não só nós demandamos muito crédito, nós como sociedade civil, mas o governo brasileiro, por ser um governo estruturalmente deficitário do ponto de vista fiscal, ou seja, arrecada menos impostos do que gasta, é natural que esse governo também precise demandar crédito para fechar a conta. Então, nosso governo brasileiro é um demandador de crédito e o próprio governo brasileiro contribui
para que sejamos um país com juros altos. E é exatamente por isso que o fiscal sempre faz derreter os mercados, porque quanto mais vulnerabilidade fiscal a gente tem, mais altos são os nossos juros para conseguir financiar essa demanda. Se fôssemos um país que poupasse muito, talvez o problema fiscal do nosso governo não seria tão grave, justamente porque tínhamos recursos para financiar essa necessidade de déficit. Mas, como eu já disse, somos poupadores muito fracos, então não temos esses recursos. Isso acaba que o governo drena boa parte do nosso crédito disponível, que acaba tendo custos de crédito mais altos, e isso acaba derretendo a nossa bolsa de valores por várias razões e aumentando o dólar. Justamente porque o juro fica mais alto, então as pessoas saem da bolsa de valores, e também porque com menos crédito disponível para a sociedade civil, já que o governo drenou, é menos crédito para financiar grandes atividades como infraestrutura, como estradas, como pontes, como shoppings, como grandes centros financeiros, grandes centros de varejo e cada vez menos empregos. Então, quanto mais dinheiro poupado, menor os juros. Quanto mais demanda de crédito, maior os juros. E como é necessário que se tenha um controle sobre tudo isso, como eu já disse anteriormente na aula, os bancos eles são descentralizados, existem dezenas de bancos e milhões de pessoas fazendo atividades o tempo inteiro. Ninguém consegue ter um controle sobre quem vai entrar a qualquer hora no banco, quem vai abrir o aplicativo do banco e ou fazer um depósito, ou pedir um crédito, ou fazer um saque. Então a gente precisa de uma regularização central de tudo isso. É por isso que temos o Banco Central. O Banco Central, ele exige que todos os bancos eles façam um depósito de uma quantidade percentual do dinheiro que tem disponível na sua conta no Banco Central para ter uma regulação de como está a saúde do nosso mercado de crédito. Essa taxa hoje varia entre 20% e 21%, ou seja, naquele exemplo do banqueiro Daniel, aquele R$1 milhão que o Davidson depositou, R$200 mil o banco deveria colocar na sua conta do Banco Central, para o Banco Central ter uma noção de tamanho das reservas dos depósitos dos bancos. Daí saber se os bancos estão vulneráveis, se estão estáveis, se estão saudáveis e como está o nosso equilíbrio de crédito. Inclusive, quando o Banco Central precisa estimular a atividade econômica ou quando os bancos estão com muitos recursos e pouca demanda de crédito, o que os bancos centrais fazem é diminuir esse depósito compulsório, como é chamado. Pode cair de 20% para 10%. Como é que o Banco Central faz isso? Devolvendo dinheiro aos bancos. Até o caso que os bancos centrais eles continuam dando dinheiro aos bancos mesmo quando o depósito compulsório é zero. É o caso dos juros negativos, que existem em algumas economias, como o próprio Japão, que a gente já abordou aqui, e como eu disse, vai ser o assunto para um próximo vídeo. Naturalmente, a depender do lugar onde isso é feito, há um preço muito caro por essa dinâmica. Se o Banco Central seguir criando dinheiro do nada e distribuindo para os bancos, para que esses bancos distribuam para as pessoas, a gente tem um problema de inflação na economia, justamente porque não se produziu riqueza nova, não se produziu crescimento, apenas aumentou o volume de dinheiro. É a mesma coisa de, se você está com um carregamento de R$1 bilhão e passa numa comunidade isolada, só tem uma única mercearia e joga esse carregamento de R$1 bilhão lá, todo mundo vai ficar muito abarrotado de dinheiro apenas comprando na mercearia. O que o dono da mercearia vai fazer? Ele vai ver que as pessoas estão muito mais dinheiro, mas isso não significa que a mercearia esteja com muito mais produtos. Então ele vai aumentar o preço dos seus produtos para equalizar com o nível de dinheiro. Então não é aumentar o dinheiro da economia que faz com que as coisas melhorem. O que faz a melhora da economia é aumentar a dinâmica da capacidade de produzir e da demanda. Voltando ao nosso exemplo central aqui dos bancos, como eu já tinha dito, os bancos eles diariamente têm oscilações nas suas reservas bancárias, no seu patrimônio, e precisam fazer sempre um ajuste diário. Isso é feito após o fechamento do dia bancário, geralmente entre as 16 às 17 horas, e é quando os bancos fazem um controle de caixa e veem o quanto caiu em patrimônio de um dia para o outro, ou quanto ganhou em depósitos, o quanto quanto oscilou a sua carteira de crédito, quanto ofereceu em crédito, e sempre há uma defasagem. Os bancos eles regulam isso quando um banco empresta para o outro o que falta no caixa do outro. Suponhamos que o meu banco ele feche o dia com uma queda de R$500 mil nos seus depósitos. Ou seja, durante o dia as pessoas foram sacar no banco muito mais do que depositaram, tive uma saída de R$500 mil. Mas eu ainda tenho uma carteira de clientes muito grande e pode ser que amanhã outras pessoas saquem dinheiro, outras pessoas precisam de crédito. Eu preciso ter esse dinheiro em caixa. O que eu faço? Olha,
Como existem dezenas de bancos, pode ser que um outro banco ele tenha tido muito mais depósitos do que saques nesse mesmo dia. E eu vou atrás desse banco e vejo que esse banco teve um saldo de R$ 500 mil a mais de depósitos do que saques no fechamento, e fechou o dia positivo. Ele pode me emprestar esse excedente para que eu consiga cumprir as minhas obrigações no dia seguinte. Então, o banco ele empresta dinheiro para um outro banco para que o sistema continue funcionando. Essa transferência de dinheiro de um banco para outro é chamada de Certificado de Depósito Interbancário, ou CDI, ou ainda, como é usualmente chamado aqui no Brasil, apenas Depósito Interbancário, DI. O DI nada mais é do que o volume de transação que acontece entre os bancos no fechamento do dia. E é esse volume de negociação que vai definir o preço do dinheiro. É o preço que os bancos atribuem a essas negociações que determina a saúde do nosso mercado. Quanto mais alto está o DI, mais baixa está a Bolsa de Valores, justamente porque quando as pessoas veem que o DI está alto, veem que os bancos estão vendo um risco muito grande de emprestar dinheiro e resolvem tirar o seu dinheiro da renda variável, que é onde há mais risco de investimento. É justamente quando o DI está alto que as pessoas vão lá e fazem saques do seu dinheiro, porque veem que há um risco de expectativas serem quebradas no futuro. E como os bancos se intercomunicam para fazer essas transações de empréstimos de depósito interfinanceiro? Eles têm um sistema que é chamado de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou SELIC. Sim, SELIC não é os juros que o Banco Central determina. SELIC é um sistema em que os bancos eles negociam entre si as taxas de juros, até que os bancos concordem com aquelas taxas e executem a operação. O sistema é basicamente isso. E o que o Banco Central define não é a SELIC. O Banco Central, o que ele define é a meta SELIC. Ou seja, quando a meta SELIC é 10,5%, como é hoje, isso significa que o Banco Central ele tem que agir no sistema SELIC, Sistema Eletrônico de Liquidações e Custódia, sempre que as negociações interbancárias, interfinanceiras, estão muito fora daquela meta de 10,5%. Se o risco está muito alto e o banco A emprestou dinheiro para o meu banco a uma taxa de 11%, e o Banco Central viu aquilo, o que ele faz? O Banco Central vai lá e joga dinheiro naquela negociação, oferecendo um depósito, oferecendo uma alternativa a 10,5%, atravessando aquela negociação justamente para fazer com que os juros convirjam para a meta SELIC. Então, é meta SELIC. A expressão SELIC, para designar taxas de juros no Brasil, foi só o nome que pegou. Inclusive, por muito tempo foi chamada de taxa básica de juros. Então, o que a meta SELIC faz é justamente convergir para um valor estipulado pelo Banco Central, pelo Copom, de negociação do dinheiro entre vários bancos. Sempre que, se os bancos, eles inclusive emprestam a um dinheiro a um preço menor do que os 10,5%, suponhamos que o banco B emprestou para o meu banco a uma taxa de 8%, está muito abaixo da meta SELIC. O que o Banco Central entende disso? Que há muito dinheiro em circulação, então ele drena parte desse dinheiro, aumentando o depósito compulsório ou usando outros mecanismos para que o dinheiro equalize com os 10,5%. Todas as negociações interbancárias têm que sempre convergir para 10,5%. O Banco Central ele tem um andar inteiro de analistas no Rio de Janeiro, onde as pessoas passam o dia inteiro de olho no computador, de olho nas negociações interbancárias e vendo se estão fora, se estão muito acima ou muito abaixo, executando ordens para convergir aquela taxa de juros para a meta do Banco Central. Por isso que a meta do Banco Central, a meta SELIC, é uma decisão essencialmente técnica. O Banco Central ele não estipula a taxa SELIC onde ele quer que a taxa fique. Não existe política de juros conforme a vontade, existe conforme a realidade dos mercados. Não adianta o Banco Central ele definir que a SELIC vai ser 5% se os bancos estão emprestando entre eles a 10%, a 11%. Podemos discutir, podemos questionar, e é natural que se questione a forma como o Banco Central interpreta os dados, mas nunca podemos achar que o Banco Central ele faz política monetária, ele define a taxa de juros e coloca os juros onde ele quer.
Quando a gente vê esse discurso raso acontecer por questões políticas, a gente tem que entender que aquilo ali é apenas uma narrativa política. O Banco Central, ele somente consegue determinar a taxa de juros a partir de ferramentas de ver como o mercado negocia entre si. O Banco Central, ele só consegue fazer convergir a meta de taxa de juros do presente, ou seja, do hoje. Ele não consegue fazer convergir a taxa de juros para daqui a um ano, ou juro futuro, como a gente diz no mercado financeiro. Por isso a gente tem uma curva de juro que oscila muito fora da Selic. Ora, vamos supor que o meu banco ele está financiando uma usina hidrelétrica cujo valor de crédito supera os 300 milhões de reais. Essa construção, naturalmente, ela vai se estender por uns 10 anos. Por 10 anos está emprestando dinheiro para a empreiteira que está criando essa usina e eu preciso me proteger por esses 10 anos. Então não adianta eu negociar somente a taxa de juros presente. Eu preciso criar proteção para o meu banco contra a exposição do que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então eu vou lá com o banco B e negocio uma linha de financiamento de caixa com ele para daqui a 2 anos, ou seja, para daqui a 2026, ou para daqui a 3 anos, 2027. E isso cria o preço do juro em 2027. Sempre que a gente vê que o juro no futuro está muito mais alto que o juro no presente, a gente já consegue entender porque as expectativas, ou seja, o preço do dinheiro lá vai estar muito mais alto do que agora. Por isso que quando o juro futuro sobe, o preço dos ativos cai, porque há uma deterioração das expectativas. E o Banco Central ele não tem o menor controle sobre o que acontece no futuro. Ele só tenta convergir a meta para o presente. O que acontece no futuro é basicamente o consenso entre os bancos sobre o risco daquele cenário. É totalmente descentralizado. São dezenas de bancos que negociam o dia inteiro aquele preço até chegarem no consenso e terem uma negociação. O mercado de juros futuros no Brasil hoje, ele tem um volume 10 vezes maior do que o mercado da nossa Bolsa de Valores. Enquanto a Bolsa B3 negocia diariamente 20 a 24 bilhões de reais, os juros futuros negociam 240 bilhões de reais. E é por isso que os juros futuros, eles que determinam para onde vai a Bolsa, para onde vai o índice, para onde vai o dólar. Por isso que juros mais altos significa preço dos ativos mais baixos, e o contrário também. Então é importante, é por isso que é sempre necessário acompanhar como está a saúde do nosso juros futuros, porque é o retrato, a fotografia dos juros futuros que nos dá a entender o que o mercado, o que os agentes, os grandes negociadores de dinheiro estão pensando sobre as nossas expectativas, sobre a nossa saúde financeira, sobre os nossos riscos e como isso vai modelar o preço dos ativos, o preço da renda variável e o nosso próprio futuro. Por fim, o capital, o dinheiro, o mercado financeiro, ele sempre flui de forma muito rápida entre o índice, as ações da Petrobras e o dólar, do dólar para o DI, do DI para fora, para a Nasdaq, para o S&P. É uma forma muito dinâmica que isso acontece, justamente porque o mercado ele é um ser vivo, ele é orgânico, ele flui muito rápido e ele sempre sai de onde ele vê que é um ambiente inóspito e ele sempre vai para onde é um ambiente propício para ele se desenvolver. Assim como qualquer ser vivo, nós sempre saímos de onde é inóspito para a nossa estadia e sempre ficamos onde consigamos ter conforto, consigamos nos desenvolver, consigamos nos reproduzir e consigamos crescer. Sempre devemos pensar o mercado dessa forma, como um ser orgânico. Ele flui de uma velocidade muito rápida. Por isso que é importante que tenhamos instituições estáveis que respeitem o mercado financeiro para que o capital venha para cá e consiga se desenvolver aqui e tenhamos com isso um mercado de ações robusto, uma economia robusta, uma indústria robusta. Do contrário, o que a gente vê é que quanto maior o nosso risco fiscal, quanto piores, quanto mais deterioradas estão as nossas expectativas, e isso faz os preços dos juros futuros subirem cada vez mais, é natural que o dinheiro, o capital, saia daqui e vá para outros centros. Por isso que o dólar sobe quando o juro futuro sobe. Por isso que o risco do mercado aumenta aqui no Brasil quando o juro futuro sobe. Naturalmente as pessoas estão saindo daqui e a porta de saída sempre é o dólar, porque o dólar é a moeda global.
o dinheiro sai daqui e ele naturalmente vai para outro lugar. O dinheiro, quando a bolsa cai, ele não desaparece, ele muda de lugar, ele vai para outro mercado, outro país, um lugar onde ele é mais bem recebido, mais respeitado, mais estável. Então, sempre que estamos acompanhando uma deterioração, uma queda nos preços, um aumento dos juros, devemos entender para onde está indo o dinheiro. Para algum lugar ele vai. Se o risco é global, é natural que vejamos o preço do ouro subir, porque o ouro é a proteção máxima. Aliás, quando a gente tem um efeito de cauda global, é natural que a gente vê o dólar subir contra todas as moedas, porque todo mundo prefere o dólar, mas o iene japonês ele sobe mais que o dólar, justamente porque boa parte da poupança global voltando para casa. As variáveis dos mercados financeiros, eles são interconectados e o dinheiro flui de forma muito rápida. Sempre devemos ficar de olho em todas as variáveis e é exatamente isso que constitui o macro. Fiquem de olho porque vão ter muito mais conteúdo abordando todos e muitos outros temas a respeito desses assuntos.